Tema dessa noite, 3 chaves, 3 princípios da ceia do Senhor para viver a família dos sonhos. É bom ou não é? E qual é a família dos sonhos? Diga assim, a minha. Qual é a família dos sonhos? A minha. Diga assim, a minha família é a família dos sonhos. Ah, mas não parece. Por isso que a gente vai ver os 3 pilares, os 3 princípios da ceia para ter e para viver a família dos sonhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá graça para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nas nossas famílias. E que seja libertador nessa noite, Pai. Que nós possamos colocar em prática os princípios, os valores da Tua palavra no nosso dia a dia. Experimentar o melhor do Senhor para nós. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler do 17 em diante, texto um pouquinho mais longo, mas é importante a gente conhecer. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é importante a gente saber o que é a ceia para nós e como ela pode influenciar na nossa vida. Eu estou ceando, mas o que eu tenho com isso? O que eu ganho com isso? O que a ceia do Senhor impacta a minha vida? E hoje nós vamos ver uma aplicação da ceia para as nossas vidas. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 diz assim: Entretanto, nisso que vou lhes dizer, não vos elogio, pois nas reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Contexto: o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja da cidade de Corinto. E ele está dando instruções a respeito da ceia do Senhor. Por que ele está usando a ceia do Senhor? Porque ele está fazendo uma aplicação de um símbolo. O que simboliza a ceia do Senhor? O cálice de suco de uva representa, o significado é o sangue de Jesus Cristo. E o pão é o corpo de Cristo. Então, a ceia do Senhor é um símbolo. Então, o símbolo tem um significado. Qual é o significado? O pão representa o corpo de Cristo. E o vinho representa o sangue de Cristo derramado por nós. Agora, a partir do símbolo, a partir do significado, nós fazemos aplicações. E tem várias aplicações. O significado é só um. Mas as aplicações são várias. Então, Paulo está usando esse símbolo da ceia do Senhor para instruir, para fazer aplicações na vida familiar dessa igreja de Corinto. Então, ele está dizendo assim, as reuniões de vocês não estão legais. Vocês, como família da fé, não estão vivendo bem. Por quê? Em primeiro lugar, versículo 18. Eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário. Pensa aqui, olha que palavra. É necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Tem bagunça na família da fé, tem bagunça na família, mas é necessário que aconteça isso. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come para a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Outro destaque: esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, Paulo está dando uma prensa nessa igreja de Corinto por causa da forma que eles estavam vivendo família da fé. E a ceia era a consequência disso, da forma com que eles lidavam, que eles encaravam uns aos outros. Pois recebi, agora ele vai passar a instrução. Já disse que está errado, agora eu vou dizer o que está certo. Pois eu recebi, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite, diga na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo está dizendo que Jesus, ele não repartiu o pão na hora que estava melhor, na hora que ele sabia que ia de vento em popa. Ele partiu o pão na noite em que foi traído, e ele sabia disso. E tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo. Aqui o significado, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Papel nosso, quando a gente vai tomar ceia, examine-se, pois, o homem a quem? Quem a gente vai examinar? Quem está do nosso lado? Quem é a pessoa da igreja? Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E toma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há muitos entre vocês que são fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Aqui para terminar, os 2 últimos versículos. Esse texto que fala sobre a ceia do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, texto completo da instrução do apóstolo Paulo sobre a vida em família da igreja. E eu recordo para você, o tema dessa noite é como viver, experimentar 3 princípios que vão destravar a alegria que a gente tem na nossa família. 3 princípios ou 3 chaves para vivermos a família da fé com alegria. Vivermos a família de casa, a família de sangue em alegria. Nós estamos tendo a oportunidade de pegar dos princípios da palavra, da ceia do Senhor, para construir a família dos nossos sonhos. Em nome de Jesus. E eu quero que você guarde isso. Qual é a família dos sonhos? A minha. A minha. E quais são esses princípios, Samuel? Eu vou dizer para você. O que eu entendo desse texto como princípios que vão destravar a nossa vida para a gente viver e experimentar a família dos sonhos, a família sua. Como é que você vai experimentar na sua família o destravar dessa alegria de estar em casa, de estar com seus familiares e de ter orgulho da sua família? Primeiro princípio. Primeiro princípio é da autenticidade. Marca aí. Se você tem um caderno, né, um celular onde você possa marcar, escreva, porque isso é uma forma de você gravar mais os princípios que você está aprendendo. Se você coloca, a questão não é quanto você ouve da palavra, mas quanto você coloca em prática. Se você ouviu muito e não colocou nada em prática, não adiantou. Agora, se você ouviu e colocou em prática um pequeno princípio, isso já destrava a sua vida. Então, escreva. Coloque isso aqui como marca na sua vida para você sempre se alimentar da palavra e se alimentar escrevendo ou gravando os princípios no seu coração. Então, o primeiro princípio é da autenticidade. Qual é o princípio da ceia que vai destravar, vai permitir que a sua família seja uma família dos sonhos? Autenticidade. Onde a gente vê isso? Esse versículo está dizendo assim, olha, reunião que vocês estão fazendo faz mais mal do que bem, porque eu tenho ouvido Paulo dizendo que há divisões entre vocês, há confusão, vocês estão brigando. Aí o que a gente pode pensar? Realmente, é isso mesmo, na minha família as pessoas estão brigando, na minha igreja as pessoas estão em confusão, estão discutindo umas com as outras, aqui não é a hora da gente olhar, tem muita gente que é do mundo e que está vivendo muito melhor, eu que sou da fé deveria viver um tempo melhor na presença do Senhor, então tá vendo? É melhor eu largar de mão, é melhor eu esquecer que isso aqui não está dando certo. Qual é a resposta do apóstolo Paulo? É bem diferente dessa perspectiva. Ele diz assim, isso é necessário que aconteça. É necessário. Para que se revele quem são vocês, quem está aprovado, quem não está aprovado. Não tem, gente, como juntar pessoas diferentes, com ideias diferentes, com dons diferentes, e isso não criar confusão. Então, grava uma coisa assim, bem científica, um termo bem técnico. Grava essa no seu coração. A treta é inevitável. Gravou? Aqui é teologia pura. Não tem como escapar da treta. Vai ter confusão. E olha aqui, isso aqui é uma mensagem que o Espírito Santo falou para mim. Outro dia eu estava pensando aqui num evento, aqui numa atividade com a igreja. É um tipo de atividade que eu sei que sempre dá algum tipo de atrito. Você junta muitas pessoas, sempre vai dar algum atrito. E eu falando para o Espírito Santo, não vai rolar isso aqui de fazer, porque, olha, às vezes que a gente fez, deu treta, deu confusão. E o Espírito Santo, sabe o que ele respondeu para mim? Concílio de Jerusalém.
Aí eu fiquei pensando, Concílio de Jerusalém, é mesmo. Deus fala com cada pessoa de um jeito, viu, pessoal? Então eu tenho essa referência no meu coração, então ele sabia por que eu ia entender essa referência. O que é essa referência? Quando os discípulos estavam brigando, estavam evangelizando o mundo inteiro, teve uma turma da igreja que achou assim, olha, nós somos judeus, nós estamos agora seguindo Jesus. Tem outro pessoal que não é judeu. Então nós temos que fazer todos aqueles que não são judeus primeiro se tornarem judeus para depois seguirem Jesus. E como se faz isso? Circuncisão. É um ato, é uma operação que vai fazer no corpo para o cara se tornar judeu. E aí tinha Paulo, tinha Pedro, tinha Tiago, que falava assim, não gente, Deus aceitou a todos. Olha, o Pedro contou uma história de que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio e deu tudo certo. Eles não precisaram agir daquela forma. Mas os outros diziam, não, tem que fazer a cirurgia, tem que marcar, eles têm que se tornar judeus primeiro. Aí aconteceu o quê? Confusão. Briga. Os apóstolos, gente. Eu não estou falando aqui de gente comum, estou falando daquelas pessoas que viveram com Jesus. Que ouviram a mensagem direta do Pai. Direto do filho, aliás. Eles estavam brigando. E aí eles brigaram até que entraram em um acordo. E diz assim, no final do texto lá, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. 3 coisas. Aí eles passaram uma recomendação que atendeu à necessidade de todos. E aí, está acabando essa discussão. Aí Paulo e Barnabé, que foram lá para apaziguar, para ensinar a respeito dos gentios, para incluir, eles vão sair para viajar, para continuar a sua obra missionária, para levar a palavra para o resto do mundo. E aí Barnabé fala assim, Paulo, só que nessa viagem eu quero levar o João Marcos comigo. Gente, para quê? O Paulo estava por aqui, ó, com o João Marcos. Ele já não estava mais aguentando. E aí, porque o João Marcos deixou eles na mão na outra viagem. E o Paulo falou, de jeito nenhum. Se o João Marcos for, eu não vou. E o Barnabé falou, então, pois bem, então vá sozinho. Eu estou interpretando, não está assim no texto, tá bom? Então é mais ou menos isso. Diz que eles tiveram uma confusão lá. De novo, o que aconteceu, gente? Treta entre os 2 maiores apóstolos evangelistas do mundo. E quando eu estava pensando aqui no evento, falei, Senhor, vai dar confusão. O Espírito Santo falou, Concílio de Jerusalém, veio toda essa carga no meu coração. E disse assim, olha, é inevitável que haja confusão. É inevitável que haja conflito. Então, meu irmão, o seu coração não tem que ficar predisposto a achar que a sua família não pode ter problema. Que a sua família não vai ter discussão, que a sua família não vai ter desacordo. Porque é necessário que isso aconteça. Até todo mundo desfrutar uns da presença dos outros. Entende? E tem muita gente que está vivendo a vida inteira querendo abafar como é a família, não querendo mostrar que tem problema, que tem confusão em casa, querendo fazer os outros pensarem que ele vive uma família perfeita. Isso é pedir para ser infeliz. É pedir para não viver a família dos sonhos. Qual é a chave para viver a família dos sonhos? Autenticidade. Viver a realidade. Jesus não veio para morrer por aquelas pessoas perfeitas. Jesus veio para morrer por aqueles que sabem que são imperfeitos. Tem 2 tipos de pessoa. Os que têm problemas e os que estão iludidos. Ou você tem problema e sabe que tem problema, ou você está iludido. Você ainda não descobriu, ainda não entendeu, ou está negando o seu problema. Então, meu irmão, toda família tem problema e isso é necessário. Do atrito, a Bíblia diz assim, olha, assim como o ferro afia o ferro, um homem afia outro homem. É no atrito que a gente cresce. Sem atrito, sem problema, sem dificuldade, a gente não cresce, irmão. Então, não tenta fazer para a sua família caber no seu modelo, como você gostaria que fosse. E aqui eu expando também para a família da fé. Não tenta fazer a sua família da fé caber no seu gosto. Porque o Paulo está dizendo, é necessário. Jesus, a ceia do Senhor está dizendo assim, olha, Jesus não morreu e ressuscitou pelas pessoas perfeitas. Não, ele morreu pelo mundo. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não morreu, ou Jesus não morreu por aquelas pessoas perfeitas, ele morreu pelo mundo.
por todos aqueles que reconhecem que são imperfeitos. Jesus acrescenta, ele diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Você quer viver perfeição, meu irmão? Perfeição é limitada, é estática. Se você já está perfeito, não tem mais o que crescer. Então não tenta fazer, primeiro, a sua família ser perfeita aos seus olhos. Primeiro que seus olhos são limitados, são incompletos. E segundo, não tenta fazer os outros pensarem que a sua família é perfeita. Isso é um engano absurdo, é um engano ao quadrado. Autenticidade. Paulo está dizendo, não se preocupe com a treta. Não se preocupe com a confusão. É necessário que isso aconteça. Não é que é bom que aconteça, é necessário. Isso é no crescimento, nesse atrito que vai haver crescimento. Então, primeiro princípio. Segundo princípio da ceia, para a gente viver a família dos sonhos. Segundo princípio. É o princípio do garimpo. Vou te explicar o que quer dizer isso, mas anota aí. Segundo princípio para viver a família dos sonhos é garimpo. Você precisa ser um garimpeiro. Escreva aí. Eu preciso ser um garimpeiro. O que o garimpeiro faz? Garimpa, ele vai procurar em determinados lugares ouro. Ele vai procurar pedras preciosas. Ele vai procurar coisas de valor. E o que faz com que o garimpeiro continue seu trabalho? Ele acredita, ele tem fé que naquele lugar vai ter ouro, naquele lugar vai ter resposta, naquele lugar vai ter riqueza. Então, o nosso trabalho aqui, para o princípio da ceia, né, para as nossas vidas, para a gente viver a família da fé, a família perfeita, a família perfeita não, mas a família dos sonhos, é o princípio do garimpo. Eu preciso ser um garimpeiro. O que Paulo está falando aqui com os coríntios? Olha, gente, vocês estão desprezando as pessoas da fé. Porque o que acontecia? Eles iam lá comer e a ceia do Senhor era uma reunião de confraternização. Então eles jantavam juntos, eles comiam lá, faziam uma entrada, depois conversavam, se divertiam, tanto que era chamado reuniões de amor. E eles estavam lá partilhando do pão. Só que a igreja junta todos os tipos de pessoas. Os ricos, os pobres, os judeus, os gentios, homens, mulheres, pretos e brancos, todo tipo de gente. E essa igreja estava ali. Tinha gente que era empregador e tinha gente que era empregado. Tinha gente que morava perto e tinha gente que morava longe. Então, as pessoas que estavam ali mais perto, né, provavelmente, quem mora perto do templo está mais no centro, então é gente que tem mais recursos. Os mais pobres moravam mais na periferia. Então, tinha essa questão. Uns chegavam mais cedo. E eles tinham o hábito de cada um levar um alimento. Cada um estava levando uma coisa assim para a presença, para compartilhar lá. E aí, eles estavam compartilhando esses alimentos. E aí, uns chegavam mais cedo. E quem chegava mais cedo ia lá e enchia a pança, né? Enchia o bucho de comer. E comia e bebia muito. Aí os outros, tinha talvez o empregado, que estava lá. Enquanto o patrão falou assim, vai lavando a louça aí, que eu vou lá para casa, eu vou lá para o culto, daqui a pouco você chega lá, tá bom? Aí chegava lá na reunião, comia. Quando o patrão voltava, quando o empregado chegava, já tinha acabado a comida. Ele não tinha o que levar, não tinha o que comer. Então, enquanto uns comiam demais, é o que o Paulo está falando, outros passavam fome. E vocês, ele diz para a igreja, vocês estão desprezando a igreja de Jesus, porque a igreja de Cristo tem tesouro em toda parte. Não é porque você é rico que você é melhor, não é porque você é instruído que você é melhor, que você tem faculdade que você é melhor, nada. Você a sua função aqui no corpo é ser garimpeiro. É olhar com fé e dizer assim, olha, tem alguma parte de bênção na vida dos meus irmãos. Eu tenho que garimpar e achar o ouro que existe na vida do meu irmão. E aqui eu aplico para a sua família. Garimpe, porque tem ouro no seu filho. Garimpe, porque tem ouro na sua esposa. Irmão, você tem que ser um garimpeiro. Você tem que ser uma pessoa que garimpa, que você busca o ouro que está no outro. Então faça isso, meu irmão. Hoje, já começa a escrever. Olha, o que tem de bom na minha esposa? O que tem de bom no meu marido? Escreve uma lista. E você começa, sabe o que vai começar a acontecer? Vai começar a haver uma confusão de você ficar ansioso, atrapalhado.
Que você vai começar a falar assim, não, mas ele tem muita coisa ruim, você não sabe como ele já me fez mal, você não sabe como o meu filho já me desrespeitou, como ele me desobedeceu, não, você não sabe. Aí essas coisas, essas mágoas estão impedindo você de enxergar o ouro. Mas faça pela fé, faça uma oração. Deus, me faça enxergar o ouro no meu filho. Me faça enxergar o ouro no meu irmão. Me faça enxergar o ouro no meu pai. Vamos fazer essa oração agora. Pai, em nome de Jesus. Nos faça enxergar o ouro nos nossos irmãos. Nos faça enxergar o ouro nos cônjuges. Nos faça enxergar o ouro na esposa e no marido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, faça isso. Isso é um exercício para você começar a viver o sonho da sua família aí na sua casa. Enxergue e busque o ouro. Tem ouro ali, tem ouro. Olha, por que você casou com essa mulher? Por que você casou com esse homem? O que seu filho fez? Ah, mas você não sabe, ele já me fez muito mal. Meu irmão, mas já tem muitas outras coisas que ele fez que foi bom. Ah, mas ele é preguiçoso, mas ele é preguiçoso, mas ele é carinhoso, ele é amoroso. Ela é desrespeita, mas ela é inteligente. Entendeu? Em vez de você olhar só o erro, você garimpa o ouro. Quando você começar a enxergar o ouro nas pessoas, esse ouro começa a sair. O ouro está na terra. Então não despreze o que está ali na terra. Fala, não, isso aqui é tudo barro. Isso aqui é tudo lama. Não, irmão. Tem ouro ali dentro. Então garimpe. Olhe para o seu marido, para o seu filho, para os seus irmãos em Cristo. E fala, tem ouro aí, eu tenho certeza. Porque Deus espalhou a sua glória em cada um dos meus irmãos. Eu quero descobrir qual é o ouro que tem na vida dele. E aí sabe o que vai acontecer? Esse ouro começa a aparecer. Você vai sacudindo, vai dizer, não, isso aqui é pedra, isso aqui é lixo, isso aqui não serve, isso aqui não é, mas isso aqui é. E isso aqui é ouro. E aí você vai começar a enxergar essa beleza, mas exige trabalho. O garimpeiro não faz as coisas assim de uma hora para outra. Não, ele vai trabalhando, é duro o seu trabalho. Então, garimpe, segundo princípio, ache o ouro nos outros, nos seus familiares. E o terceiro e último princípio da ceia é creia na promessa. Creia na promessa. Jesus ele celebrou a ceia, ele partiu o pão. Sabe a hora que Jesus parte o pão? O que ele já sabe? Ele sabe primeiro que ele vai morrer. Ele sabe, em segundo, que ele vai ser traído. Ele sabe que os seus discípulos vão abandoná-lo. Ele sabe que ele vai sofrer na cruz. Ele sabe que ele vai padecer muitas ofensas. As pessoas vão ofendê-lo. Ele sabe de tudo isso. E sabendo, por isso que eu li e reforcei aquele versículo. Na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão. O que faz uma pessoa que sabe que vai ser abandonada, sabe que vai ser punida, sabe que vai ser martirizada, sabe que vai sofrer? O que faz uma pessoa continuar dentro do plano original? Fé na promessa. Hebreus capítulo 12 diz que pela alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou a cruz, suportou o sofrimento. Irmão, não olhe para a circunstância, olhe para a promessa. A sua família pode estar ruim, mas olhe para a promessa. Deus, lá atrás com Abraão, ele disse assim, eu vou abençoar em você todas as famílias da terra. Receba pelo menos essa promessa, que a minha família é abençoada. Diga assim, a minha família é abençoada, irmão. Declare isso, porque isso é muito importante. É confiar e reforçar sua fé na promessa. A minha família tem promessa. A minha família é abençoada. A minha família é abençoada. Declare isso com fé, irmão. Ah, mas eu não estou vendo, eu só estou vendo confusão. Não, irmão, você declara, não. Quando você declara em fé, você realmente não está vendo. Você só declara com fé quando você acredita naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Confie na promessa. Então, olha, minha família é uma bênção. Eu vejo os meus filhos no caminho do Senhor. Eu vejo meu filho recuperado das drogas. Eu vejo a minha filha humilde. Eu vejo o meu marido um parceirão nas aflições. Eu vejo a minha esposa sendo uma pessoa doce. Eu vejo os meus irmãos em Cristo sendo os meus melhores amigos. Declare com fé, creia na promessa. Você quer viver uma família dos sonhos, meu irmão? Você vê que eu não falei que ia mudar nada no outro? A nossa visão precisa ser transformada.
Jesus está dando chaves aqui através da vida de Paulo para a gente não parar na ceia pensando assim, a ceia, hoje eu estou no domingo de ceia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar e eu vou ficar super poderoso para vencer na vida, para ter bênção e para viver sozinho, porque se for confiar nesse povo, eu estou perdido, eu não quero saber mais de ninguém, eu quero ser independente, então eu vou tomar ceia para eu mesmo crescer na vida e não precisar mais de ninguém. Ixi, aí não deu certo, irmão. Porque você não está celebrando a ceia do Senhor. Paulo falou assim, ó, vocês estão fazendo qualquer coisa, vocês estão comendo, vocês estão se alimentando, vocês estão se divertindo, mas isso não é a ceia do Senhor. Espere pelos outros. Você quer viver um princípio importante? Espere pelos outros. Espere para sair o ouro dele. Cada pessoa na sua família está num nível. Tem gente que está na infância, tem gente que está na adolescência, tem gente que está na maturidade. E eu não estou falando aqui de idade física e cronológica. Na sua família da fé, tem gente que é criança, tem gente que é adolescente, tem gente que é adulto, tem gente que é idoso, tem gente que é maduro, tem gente que é sábio. E aqui eu também não estou falando de idade cronológica, porque tem adultos que são crianças ainda. Tem adolescentes que são bebês ainda. Eu estou falando de maturidade, e cada pessoa está em um nível de maturidade. Então, meu irmão, espere. Espere as pessoas chegarem lá. Diz um ditado que sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu chego mais longe. Então, espere pelas pessoas. Não é assim, eu vou comer porque eu quero resolver o meu lado logo e eu quero seguir com a minha vida. Não, eu espero para comer junto. Eu espero para o tempo do outro. Eu espero. Por isso que eu suporto o sacrifício. Eu suporto sofrer pelo meu irmão. Para esperar que o ouro de dentro dele saia. Para esperar que o meu ouro saia, porque eu também aprendo no processo de esperar. Eu também aprendo no processo de me sacrificar pelos meus irmãos. Então, meu irmão, o apelo que eu faço para você é: muda a sua visão a respeito da sua família. Pegue esses 3 princípios da ceia do Senhor, né, essa aplicação que Paulo faz, e coloque em prática na sua vida. É necessário, em primeiro lugar, que haja confusão. Então, seja autêntico, não tente fazer para você mesmo. Você quer se frustrar? É você idealizar a sua família. O primeiro passo para você se frustrar é idealizar a sua família. Você achar assim, não, minha família é isso. Aí daqui a pouco você vê que não é bem isso. Né? E aí você se frustra, você não quer mais saber, você abandona tudo. Errado. A autenticidade é o que é. E eu recebo, e eu vou te dizer mais uma coisa. Só tem uma pessoa que vai amar a sua família. Você. É só você que tem condição de entender e de amar a sua família do jeito que só você pode amar. Você é 50% do seu pai, você é 50% da sua mãe, então não despreze. Se você desprezar o seu pai, está faltando alguma coisa em você. Se você desprezar a sua mãe, vai faltar alguma coisa em você. Então não idealize, não pense que a sua família é perfeita, né? Que não vai ter problema, que ela tem que agir da forma com que você acredita. Não, irmão. Autêntico. Autêntico é o que é. Coloca esse princípio de ser garimpeiro. Não despreza os irmãos que estão lá, os teus pais, os teus irmãos. Tem ouro. Seja todo dia um garimpeiro. Eu vou descobrir o ouro que tem nele. Eu vou peneirar até eu achar o ouro. E finalmente, não abandone a promessa. Creia na promessa. A sua família tem promessa, irmão. Então declare essas coisas. Declare que você não vai abandonar a sua família. Declare que a sua família é abençoada em Jesus, que vai ter prosperidade, que vai ter bênção, que os teus amigos, os teus parentes vão ser as melhores pessoas que você conhece. Em nome de Jesus, a tua família da fé também. Nós vamos orar. Eu quero te encorajar a fazer essa oração de fé, pedindo para Deus te mudar a visão, para você enxergar que a família dos sonhos é a sua e nenhuma outra. Que Deus te deu a família perfeita para você desfrutar. Você só precisa mudar a sua visão sobre ela. Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nos dá a visão do céu. Nos ajuda, Deus, a abrir mão, Senhor, do nosso jeito de ser ou do que a gente acredita que é a família perfeita, que a gente tentando viver uma perfeição que não existe, tentando fazer os outros pensarem que eu tenho uma família que eu não tenho. Pai, em nome de Jesus, me dá coragem de encarar e de amar a família que eu tenho. Me ajuda a amar minha mãe, meu pai, meus filhos, meus primos, minha família da fé, meus irmãos em Cristo.
Pai, faz de mim um garimpeiro, que eu possa enxergar o ouro que tem nos meus irmãos, que eu possa enxergar o ouro que tem dentro deles, e que eu tenha paciência de esperar esse ouro sair. Pai, aumenta a nossa fé para a gente crer na promessa que, independentemente de onde estejamos, o Senhor continua dando a tua promessa para todos, em nome de Jesus. Nos dá a experimentar a família dos sonhos nas nossas vidas. Assim eu te peço, coloca nos nossos corações, Deus, um amor tão grande que nos faça romper com os nossos modelos imaginários, para a gente viver o que é, viver a autenticidade da fé, crer na promessa, saber que o Senhor ama a todos e que o Senhor se sacrificou e que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor continuou partindo o pão, o Senhor continuou se distribuindo pelos outros, e que a gente possa fazer esse sacrifício, Deus, de nos partir pelos nossos irmãos, ainda que o que nós estejamos vendo é traição, que nós possamos nos partir pelos nossos irmãos, ainda que o que esteja diante dos nossos olhos seja abandono, que nós possamos nos partir pelos irmãos, mesmo que no curto prazo eu não consiga enxergar transformação, porque a promessa é do Senhor e a tua palavra não volta vazia. Enche o nosso coração de esperança e de fé, nos ajuda a viver a família dos nossos sonhos, que o Senhor colocou para nós, em nome de Jesus.